Primeiramente a gente começa no encaixe da bola, o peso, né? A gente ensina onde ele vai segurar o peso, onde ele vai posicionar e depois o arremesso dele. Nós iniciamos sempre com o arremesso parado, que é a primeira opção para esse atleta, porque ele ainda não tem o deslocamento. Então nós iniciamos esse arremesso parado, nós fazemos esse lançamento para que ele arremesse. O segundo passo para o arremesso, nós já passamos essa fase, fizemos o arremesso parado, nós vamos fazer o arremesso, ele já vai começar a aprender o arremesso com deslocamento, que já é um pouquinho mais técnico. Então ele vai encaixar o peso, posicionar nessa posição, tá? E ele vai deslocar, ele tem que fazer esse movimento rápido e solta o arremesso. O atleta, quando for fazer o seu arremesso, ele entra por aqui para se posicionar para fazer o arremesso. Ele vai fazer o arremesso, ele arremessou, ele não pode sair por essa lateral e nem pode sair por aqui, que não será válido o arremesso. Ele arremessou, ele tem que sair por aqui, pelos fundos, tá? No arremesso, como que é feito a queima do árbitro? Ele vai arremessar, ele pode encaixar aqui. Se ele fizer esse movimento, ele queimou o arremesso. Então a perna dele não pode passar nesse sentido, senão ele queima o arremesso, ok? A outra queima que sempre existe é no posicionamento da mão. O arremesso ele tem que sair aqui. Quando ele for arremessar, ele foi fazer o arremesso, ele abriu aqui, não é válido o arremesso. Então o arremesso tem que sair rente, ele tem que empurrar o peso. Se ele abrir aqui, não é válido o arremesso. Então aqui está o encaixe, onde o atleta vai segurar. Essa é a posição que ele tem que segurar o peso. Encaixou, o peso tem que ficar aqui encaixado. Ele não pode abrir nessa posição. Então nós vamos ensinar o atleta a posicionar e fazer o arremesso parado, que é a primeira técnica. O braço, ele vai posicionar e vai soltar o peso. Para a gente dar iniciação para as crianças da categoria mirim masculino, a gente utiliza um peso de 4 kg, ok? Para iniciação, o que nós colocamos para os atletas? A primeira questão é como segurar o peso para o arremesso. Jamais no meio da mão. O peso tem que ser encaixado aqui, nessa posição. Tem que ser encaixado. Essa é a posição para segurar o peso. E a outra regra principal, ele tem que ser encaixado aqui. Esse é o posicionamento que o atleta tem que segurar o peso. Ele não pode abrir nessa situação aqui, ele tem que ficar encaixado o tempo todo até o lançamento. As dificuldades da iniciação do arremesso de peso é extremamente essa, a parte técnica que é mais difícil, toda essa parte que você tem de projeção para fazer o lançamento. E a criança no início, ela tem muito essa questão da empunhadura do peso. Essa questão do peso está totalmente apoiado aqui, porque ele tem que sair aqui reto. Então a criança no início, ela abre muito a mão, ela abre muito aqui para lançar, então ela não arremessa, o peso não sai aqui, geralmente o peso sai aqui. Então essa é a parte mais difícil do aprendizado quando se está se iniciando. Que ele tem que realmente apoiar esse peso aqui e não deixar que esse braço abra. O braço abrindo, o arremesso não será válido. Então é a parte mais difícil que nós temos no início para aprendizado dessas crianças. Porque é uma prova extremamente muito técnica. Então você tem que realmente pegar toda a técnica de segurar esse peso, a empunhadura aqui, para soltar na posição certa.